Olá, professores, professores coordenadores e diretores. É com muito prazer que nós já estamos aqui em mais uma formação dos anos iniciais. E neste momento eu passo a palavra para minhas colegas. Por favor. É um prazer estar com vocês novamente. Boa formação a todos. Olá, professores. Sejam bem-vindos a mais um ATPC. Então, hoje nós vamos falar sobre o quinto ATPC, né, dos anos iniciais. Os objetivos é compreender a aplicação da sondagem numérica, orientar quais os procedimentos para a realização e nortear as intervenções pedagógicas. Letramento matemático proposto na BNCC. Bom, nós sabemos que a questão, por que nós utilizamos o termo letramento, né? Vocês podem estar pensando aí, nossa, mas letramento não se refere aos anos, à questão de leitura, né? De língua portuguesa, letras, né? Letramento, letras. Mas de acordo com a Magda Soares, ela apresenta assim, o conceito de letramento. O que é esse conceito de letramento? A gente tem como o resultado a ação de ensinar ou de aprender a ler, a ação de ler e escrever. O estado ou condições de adquirir um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Então, quando a gente fala aqui de letramento matemático, a gente pode pensar que eles também irão aprender a ler e escrever números, o algoritmo. Então, dentro dessa proposta, ele traz essa definição aqui do currículo, que fala da questão das competências e habilidades de quê? De raciocinar, de representar, de comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas e a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, nós vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, o estudante precisa o quê? Aprender o quê? O algoritmo, para depois vir pensando em todas essas habilidades aí, e por isso que a BNCC, dentro do currículo paulista, traz letramento matemático. Tá bom? Matemático. Então, a Base Nacional aí, comum curricular, ela tem as unidades temáticas, né? Números. Depois eu tenho álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Vocês podem acompanhar aí a sequência dessa unidade temática. Então, assim, o princípio é o quê? É o trabalhar com números, né? E por meio dos números, eu desenvolvo todas as outras unidades temáticas, que é a álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos falar aí hoje de sondagem matemática. E aí, nossa, sondagem matemática, o que eu vou pensar sobre isso, né? Então, vamos partir de um princípio, que ela se configure em um instrumento avaliativo, necessário para que o professor possa reconhecer de forma precisa, e cada um dos estudantes pensa e sabe em relação ao sistema de numeração decimal e o sistema de escrita alfabética. Quando o estudante inicia a sua trajetória no ensino fundamental, ele se depara com o desafio de compreender dois sistemas tão complexos como o alfabético e o numérico. Então, são duas situações, né, diferentes aí, mas todos eles vão proporcionar o quê? A escrita, a leitura, seja a questão do alfabeto ou dos números. E assim, dessa forma, ele vai estar, porque o pleno desenvolvimento desses conhecimentos servirá de sustentação para toda a trajetória escolar nos anos posteriores. Então,
nós sempre falamos dentro dos anos iniciais a base. Então, a base para o desenvolvimento da questão da matemática é pensar nos números e depois pensar no quê? Na álgebra. Então, dentro desses próximos ATPCs, nós vamos estar falando sobre essa questão de trabalhar esses números. E aí, por que realizar a sondagem de números? É uma pergunta, professores. Por que que nós temos que trabalhar a sondagem de números? Então, assim, vamos pensar dessa forma. O ensino de números tem como finalidade promover o pensamento numérico, o que, além de desenvolver conhecimento sobre os números e suas relações, envolve a compreensão das operações e seus resultados, reconhecendo o significado ao operar como um número para obter outros. Então, aqui dentro do desenvolvimento dessa TPC, a gente vai trazer aí algumas situações para que vocês possam entender essa finalidade que esse estudante vai ter no pensamento numérico. E voltando ao questionamento, por que realizar a sondagem? Então, a necessidade de realizar a sondagem é para quê? Para organizar os estudantes, considerando os seus conhecimentos relacionados à compreensão do sistema numérico, também propor situações de aprendizagens que, de fato, sejam desafiadoras a todos os estudantes. E, além disso, né, depois da sondagem, o professor pode agrupar e reagrupar os estudantes considerando os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal. Velha Lehner aponta algumas hipóteses dos estudantes relacionados à escrita numérica. Aí a gente vai falar um pouquinho das primeiras ideias do sistema de numeração decimal que as crianças têm, né, sobre os números. O tamanho da escrita numérica. Ao se depararem com as escritas numéricas, os estudantes costumam analisar o seu tamanho. E assim elas passam a levantar a seguinte ideia, que quanto maior a escrita, maior o número. Com isso, ela diz respeito à quantidade de algarismos, mesmo sem saber ler e relacionar a quantidade e o que a escrita numérica representa. Eles apresentam essa ideia, mas eles não fazem a comparação entre os algarismos. Por exemplo, numa escrita de 256, ela é maior que 29 pelo simples fato da quantidade de algarismos utilizados, porque 256 tem mais algarismos do que o 29. Eles não fazem ainda a comparação entre os algarismos. Outra ideia que as crianças têm sobre o sistema de numeração decimal é o primeiro é quem manda. Então, o primeiro quem manda é uma hipótese levantada pelos estudantes que diz respeito ao número que ele representa. Quando confrontados com escritas numéricas com a mesma quantidade de algarismos, eles apresentam uma hipótese em que analisam o primeiro algarismo que aparece na escrita numérica. Aí, assim, eles estão começando a desenvolver a compreensão do valor posicional dos números. Por exemplo, aqui, observe a posição que o número ocupa para descobrir qual é o maior ou menor. Logo, 74 é maior que 47. Eles olham o primeiro número da escrita numérica. Outra hipótese que eles formam é a escrita associada à fala. E essa hipótese ela é muito comum na escrita de números dos estudantes. É a que a gente sempre observa quando a gente vai fazer um ditado, quando o aluno começa a compreender o sistema, né, de numeração decimal, é uma hipótese que está presente na maioria das escritas dos estudantes. Essa hipótese que eles constroem, os estudantes eles escrevem se apoiando no número falado. Haja visto que, quando verbalizado, ele é apresentado de forma aditiva. O número é formado, né? Ele é de forma aditiva e decomposto. A exemplo disso, falamos 1.249, por exemplo.
E o E, esse conectivo, ele dá uma ideia de aditivo. Então, a criança, ela escreve como ela fala. Aqui, por exemplo, ela escreveu 125, né? Ela escreveu 100, 20 e o 5. Ela escreveu de acordo com o que é falado, né? Ela representa a escrita falada. Então, a Lenner e o Sandowski, ele fala assim que a criança elabora hipótese numérica antes mesmo de ingressar na escola, devido à convivência com os diferentes usos e funções sociais de números que lhes são familiares e frequentes. Então, por exemplo, né, a data do aniversário, a questão do número da casa, o número do celular. Então, a gente pensa que essa criança, muito antes dela vir à escola, ela já tem a vivência do meio. Então, ela já vai conhecer os números. Então, as hipóteses numéricas mostram o quanto a criança reflete sobre as características do sistema. Entretanto, a apropriação da escrita convencional dos números não seguem a ordem da série numérica. Então, assim, a criança ela não precisa saber a ordem. Então, ela escreve os números aleatoriamente. Então, se a gente analisar como as autoras colocam, né? E nós vamos pensar que esse estudante ele vai fazer essa apropriação de forma aleatória. Então, pensar em construir essa escrita, como é que ele constrói? Quando a Esther falou lá do... Volta um pouquinho, Paulo, só para eu poder exemplificar aqui para o pessoal. A escrita associada à fala, né? Quando ele escreve aí o 125. Então, se vocês olharem, o que essa criança fez? Ela fez uma decomposição. Ela escreveu o 100, o 20 e o 5. Então, essa escrita associada à fala, a criança vai pensar na decomposição. Ela não sabe que escrever 125, né, por exemplo, se a gente usar aí de forma da unidade o 1, 2, o 5, que vai formar o 125, que a gente não pode colocar também dessa forma, porque se a gente pensar, o 5 é a unidade, o 20 é dezena e o 100 é centena. Então, a criança ter essa consciência leva um período, né? Então, ela vai se apropriando essa escrita aí, pensando na questão de decompor os números, ela vai fazer dessa forma, tá bom? E agora, nós vamos falar da sondagem de números. Esse documento orientador, ele veio para as escolas no início do ano, em fevereiro. E toda essa formação está pautada nesse documento orientador. Acho que muitos já tiveram acesso, muitos já estudaram, e é bom retomar para que vocês entendam todo esse planejamento da lista, né, de números para a realização da sondagem. E para entender um pouco essa escolha, os critérios que devem se levar em consideração, nós descreveremos alguns exemplos de números que não podem faltar em uma sondagem. Então, a princípio, nós vamos ter aí uma definição da escrita dos nós, que as crianças eles vão fazer uma perspectiva com as dezenas cheias. Então, eles vão ter uma referência sempre com as dezenas cheias. Eles não vão ter noção de ordem dos números. Por isso que a gente não deve se preocupar com sequência de números. Porque para a gente estar avaliando o que o aluno sabe, a gente precisa estar fazendo com que ele reflita e coloque o conhecimento dele em pauta, tá? Então, a escrita dos nós é um que vai caracterizar aí esse saber dos nossos alunos. Os números transparentes são aqueles que, por si só, dão pistas a respeito da sua escrita, pois o número falado diz muito a respeito de como ele é escrito. A exemplo disso, nós podemos citar o número 83. Quando a criança pronuncia o número 83, ele dá pistas para os algarismos o 8 e o 3, resultando no número 83.
Fato é que os estudantes em processo de aquisição do sistema de numeração decimal, de certa forma, eles ficam evidentes, né? Fica evidente quando falamos diferente dos números considerados opacos, que vai ser o próximo número. Os transparentes, eles dão ideia do número que está se falando. Quando a criança fala 83, então ela pensa no 8 e no 3. Diferente dos transparentes, os opacos, eles não vão dar essa evidência para o estudante. Então, nós vamos ter aí o número 11. O 11 nos remete ao conhecimento deles aí da dezena antiga, assim como o número 13 e o número 15 também. Vamos falar agora dos números compostos por algarismos iguais. Então, quando eu penso aí em algarismos iguais, eu penso que no número 44, no 333, no 2222. Então, assim, são compostos pelo mesmo número. Numa sondagem também não pode faltar os números com zero intercalados. No processo de compreensão do sistema de numeração decimal, uma das dificuldades do estudante é o de compreender a escrita numérica composta por um ou mais algarismos por zero. Porque muitos pensam que o zero não é um número, né? Então precisa que haja nesse ditado aí este número para que isso possa revelar a dificuldade do estudante em relação ao valor posicional do número. Desta forma, a escrita de números como 107, 1023, 3009, 12.029 costuma colocar em evidência esse importante aspecto da aquisição do conhecimento do sistema de numeração decimal. Todos esses números que eu estou citando aqui constam lá do documento orientador que foi encaminhado para as escolas. Agora nós vamos falar sobre os números em que os estudantes eles possam escrever a partir de generalizações. Esses números, numa sondagem, estão representados por aqueles que o estudante possa utilizar como base o ano que estão, por exemplo, 2022, para escrever outro número, e ele pode usar o 2022 também para escrever outros números, como 2021, 2018, 2023. Nesse caso, é importante observar se o uso do zero intercalado é somente feito porque ele conhece esses números familiares, né? Esses números que são familiares a eles, usados em datas, no ano. É importante que tenha ditados para que esses números, para que o professor possa ver se o estudante compreendeu o seu uso. Deste modo, a comparação dessas escritas é fundamental para o professor tomar suas decisões em relação ao como ensinar e o que ensinar. Então, vamos pensar aí, né? Nós falamos anteriormente, né, de cada um número, como é que vocês vão constituir, assim, quais são os critérios, né, para poder fazer. Então, durante a realização do ditado de números, aos estudantes é necessário considerar alguns procedimentos básicos, entre eles destacamos. Antes da sondagem, planejamento e orientação aos estudantes. Os números, nós precisamos pensar que números são esses. Paulo, volta lá uma tela só para poder explanar essa questão desses critérios, tá? Olha aí. Aí vocês vão pensar, nossa, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber o que esse estudante, como esse estudante vai saber que é opaco, que é a partir da generalização? Não é o estudante, é vocês, professores. Então, vocês precisam entender quando... Então, isso daqui é a análise. Vamos pensar assim, ó, vocês pensaram em número. Então, assim, essa lista de números, ela precisa ter um número que vai remeter à escrita do nós, do transparente, do opaco, dos algarismos iguais, do zero intercalado e a partir de generalizações. Então, quando eu falo do antes, né,
que eu preciso pensar, então eu tenho que fazer essa construção seguindo aqueles critérios que foi apresentado anteriormente. E a partir daí você está o quê? Planejando e fazendo a orientação. Então, assim, sempre aquela folha de sulfite, né, cortada em quatro partes, que ele faça a escrita com a folha na vertical e não na horizontal. Então, tem que ser explicado que coloquem o nome. Se eles souberem colocar a data, já ajuda vocês também a fazer mais uma análise mais aprofundada. Então, a partir daí, eu vou fazendo as orientações aos estudantes. Aí, o que acontece no próximo item aí? O próximo item ele vai falar durante a sondagem. Então, assim, a realização do ditado, ditar os números. Lá nos anos iniciais, no primeiro ano, eu geralmente, a sondagem de hipótese escrita, nós chamamos o aluno lá no fundo da sala, né? A intenção nesse momento é que essa escrita seja coletiva, mesmo que seja no primeiro ano. A partir desse momento que eu faço essa escrita coletiva, eu vou recolher e depois aquela criança que vocês perceberem que tem mais dificuldade, eu vou chamar para uma segunda sondagem ali, você e a criança. Então, a intenção, quando a gente fala da questão dos números, então eu posso fazer, desde o primeiro ano, uma sondagem coletiva e não individualizada, como a gente faz com a questão da hipótese escrita, tá? E aí, e depois desse durante, o que acontece? Então, após a sondagem, fazer a análise de cada número, elaborar o portfólio, que é muito importante. Então, são documentos, são registros, né, professores, que nós precisamos ter dentro da nossa sala de aula, porque sempre, às vezes, há uma solicitação do próprio coordenador, da própria direção escolar, para que vocês mostrem como esses estudantes estão construindo a escrita. E a partir daí vocês vão o quê? Planejar atividades de acordo com as hipóteses. Vamos pensar se a gente fazer uma análise dentro da sondagem de, de palavras para a sondagem de números, todos nós vamos pensar em atividade após a sondagem. Para o quê? Para que esses estudantes se apropriem dessa escrita. E aqui nós vamos trazer aí algumas sugestões, tá, de números para vocês estarem utilizando durante essa sondagem. Claro que vocês têm total liberdade de construir essa lista de acordo com a realidade de cada escola, de acordo com o desenvolvimento dos seus alunos, como que eles estão. Então, no primeiro ano, o que cabe ser ditado no primeiro ano, na questão dos números? Olhando para aquela questão dos opacos, transparentes, então eu tenho que fazer essa lista pensando nessas sequências. Contemplar pelo menos um número de cada item. Então, aí, ó, o zero, né? Os estudantes podem achar que o zero não são números, como a própria Esther já falou. Um número de uso social frequente, o 5, 10, o 20. Então, aqui nós estamos trazendo N exemplos para vocês, que nós não vamos ler, mas aí você pode, no momento que você estiver fazendo o ATPC aí na escola, pausar, ler, pensar também naquele documento orientador. Então, esse documento orientador, ele veio da IFAP, ele estava disponível aí desde fevereiro. Vocês já devem ter um conhecimento prévio, releiam de novo, porque eu sei que não é fácil se apropriar desses critérios. Nós, enquanto professores dos anos iniciais, temos que faça um estudo coletivo, né, na TPC da escola, traz para o coordenador essa sua dificuldade, por quê? Para que não você esteja seguro na hora de fazer essa sondagem numérica. Agora, nós vamos estar apresentando para vocês os níveis de apropriação da escrita numérica. Após essa... Então, vamos pensar assim, vocês vão analisar agora, depois que eles fizeram
essa escrita dos números. Então, nós vamos apresentar, de acordo com o documento orientador, qual é o nível que essa criança, que esse estudante vai estar. Então, nós vamos iniciar com o nível pré-numérico, que é representado pelo nível 1. Nesse nível, ainda poderão ser caracterizados esses estudantes que, em sua escrita, articulam algarismos e letras. Isso é só a princípio, tá? Pois ainda não diferencia os sistemas numéricos do alfabético. Então, esse é o momento onde ele coloca todas as possibilidades de conhecimento que ele possui, entre eles também relacionam as letras. Então, este é o primeiro nível de mensuração dos números que as crianças fazem. Aí nós temos o nível 2, numérico inicial. Neste nível, ficam caracterizados aos estudantes compreenderam, né? Eles já compreendem que para escrever números é necessário utilizar os algarismos. Então, eles já não fazem mais aquela mistura com as letras. Eles escrevem de forma convencional alguns números familiares ou de uso frequente em sua rotina. Por exemplo, eles podem relacionar o número da TV que eles assistem, ou mesmo quando eles vão esquentar algo no micro-ondas, eles vão fazer essa relação com a escrita dos números, ou seja, a experiência do dia a dia, ele vai estar colocando aí em xeque para estar resolvendo aí as questões reflexivas em relação aos números. E o nível 3, que é o numérico falado. Neste nível, ficam caracterizados que os estudantes utilizam números para escrever e relacionam o número falado com o número escrito. Aí eles vão ainda estar se apoiando na fala. E aí a gente lembra dos exemplos que já foi dado. Então, nós compreendemos que esse é um processo, e são etapas que eles vão passando. Alguns já vão eliminando algumas convicções, e outros já vão se apropriando dos números convencionais. Mas no nível 3, a criança já está ou deixando de se apoiar na fala, ou escrevendo já, pelo menos a maioria dos números, convencionalmente. Agora nós vamos falar do nível 4, que é o numérico falado. Neste nível, já fica evidente que os estudantes compreenderam o que o número representa. No entanto, a escrita ainda é baseada na fala. Eles já compreenderam, né, que o número representa, porém ainda a escrita é baseada na fala. Ele escreve os números ditados de forma aditiva e decomposta, assim como é apresentado no número falado. Então, deve ser caracterizado neste nível os estudantes que escrevem convencionalmente 2 números da lista, de forma convencional, pois assim demonstram que estão iniciando as suas reflexões sobre o valor posicional do número. Nesse nível também, eles podem apresentar dificuldade em escrever números com zero intercalados, já que eles escrevem apoiando na fala, né? Eles podem ter dificuldade em representar os números compostos aí com zero intercalados. Nível 5, que é o numérico posicional. Nesse nível aí, o estudante ele já compreendeu o princípio de valor posicional dos números. Ele escreve convencionalmente os números ditados da lista, e ele pode até ele escrever de forma não convencional um dos números ditados, mas ele já se apropriou do sistema, né, de numeração decimal, e ele é caracterizado no nível 5. Nós vamos fazer aqui uma breve análise, né? Então, após, né, ter ditado, então vocês podem estar pensando nessa questão do nível, né? Como que eu vou conseguir classificar? Então, é uma classificação, se a gente olhar aí,
o que a Rosana e a Esther trouxe para nós anteriormente. Então, esse estudante de 11 anos, aí percebam, os números ditados foi 20, 66, 11, 9, 300, 27, 2022 e 28. Ao observar a escrita da lista de números do estudante, fica evidente que apresenta incompreensão em relação ao sistema de número decimal. O estudante compreendeu que para escrever números é necessário utilizar os algarismos. Então, ok, ele já sabe aí os algarismos, né? E ele está caracterizado como nível 2 em relação à apropriação que foi colocado lá. Volta lá para a gente ler o nível 2, por favor, Paulo. Então, ó, neste nível fica caracterizado os estudantes que compreendem que para escrever o número é necessário utilizar algarismo. Escrevem de forma convencional alguns números familiares e do uso de rotina frequente o uso frequente em sua rotina. Olha lá, então assim, ó, se a gente perceber, ele apresenta aí, ó, ele consegue, ó, o número 10 não foi colocado nessa lista, então, né, ele colocou aí, se eu pensar, ele pode ter se confundido. O 300, ele colocou 30. Então, o 13, ele não tem esse 13, não aparece. O 40 também não aparece. O 53, ele escreveu o 5 espelhado. Isso é algo que precisa ser trabalhado lá na escola. Depois, ali, o 20, eles podem perceber, o formato do 2 é quase o mesmo formato do 5. Olha o de baixo a gente não consegue identificar, né? Se você olhar, ele não consegue identificar. E o 2022. Percebam que ele escreve os números de forma convencional, como o nível 2 colocou, mas ele tem incompreensões. Ele não pode estar no nível pré-numérico porque ele não colocou letras. E também ele não pode ir para o nível 3, porque se você olhar, se eu fosse fazer por quantitativo, então, olhando a lista de palavras, de números que foi ditado, quais foram os números que ele apresentou aí, que segue uma ordem? Percebam, eu não tenho o quê? Nenhum. A não ser eu tenho só o 2020, o 2022, porque o número que é de generalizações, né? É o que ele vê todos os dias, quando a professora faz lá a rotina, né, no lado esquerdo, né, que fica a rotina o tempo todo lá na sala. Então, essa rotina ela tem que ser garantida todos os dias. Como é que eu faço essa rotina? E vamos falar sobre isso também, porque contempla, né? Essa rotina ela deve ter o cabeçalho, o nome da escola, o Guarulhos, o dia, o mês e o ano, né? O mês eu vou escrever por extenso, o nome da professora. Nesse ditado aí, o estudante tem 11 anos e os números ditados foram 8.888, 415, 2015, 2022, 147.161, 11.423, número 51, o 5.001, o 2.592, 3.427 e o 1.190. E ao analisarmos a escrita numérica desse estudante, nós percebemos que ainda ele apresenta incompreensões em relação ao sistema de numeração decimal. Apesar dele ter escrito de forma convencional os números, né, familiares, que são o 415, o 2015 também pode entrar aí como um número familiar, porque ele é um número também a partir de generalizações, né? E ele escreve os números 2015 e 2022 de forma convencional, pois ele generaliza o que conhece a partir do ano em que foi realizada essa sondagem.
E ele se apoia na fala para escrever os números maiores, né, as centenas e as milhares. É visível aqui que essa criança, ela se encontra no nível 4. Volta lá o slide, por favor. Neste nível, os estudantes compreenderam o que o número representa. No entanto, a sua escrita é baseada na fala. É visível nessa sondagem aí que ele se apoia na fala para representar os números ditados, né? E deverão ser caracterizados neste nível os estudantes que escrevem convencionalmente 2 números da lista, de forma convencional, pois assim demonstram que estão iniciando as suas reflexões sobre o valor posicional. E o que está apresentado nesse nível é o que nós vemos nessa sondagem. Ele escreveu 2 números, né, de forma convencional, e os demais ele escreveu apoiando na fala. E importante que o professor, ao ditar o número intercalado por 0, ditar o do ano vigente, mais outros números intercalados por 0, para que o professor ele possa verificar se esse aluno, né, se esse estudante, ele já compreendeu o valor posicional do número. Aqui ele é caracterizado no nível 4, porque apesar de escrever 2015 corretamente, não dá para afirmar se ele conhece os números com 0 intercalados. Então, é importante que o professor deixe na lista sempre números intercalados por 0, para que ele possa se certificar de que o aluno já compreendeu o valor posicional e também que o aluno perceba a importância do 0 na escrita dos números. Esse estudante, ele tem 11 anos. Esse estudante, ele está no 6º ano. Ele já finalizou os anos iniciais. Então, é um estudante que nós analisamos, que é um estudante que está... ainda não falo pós-pandêmico, porque a pandemia não acabou, né? Mas, assim, amenizou a pandemia e voltou para a escola. Ficou 2 anos sem ter aula presencial. A gente sabe que a questão da apropriação de números, do cálculo, ele é muito concreto nos anos iniciais. O estudante precisa ter uma vivência do concreto para poder ir para o abstrato. Então, ele não consolidou essa questão. E os professores do sexto ano vai ter que fazer um trabalho diferenciado. Né? Até a questão do PRR, né? Projeto Reforço e Recuperação, aprender juntos. Então, professores, não sintam medo, né, de fazer esse movimento. Se você não tem, se os alunos estão lendo com fluência, se eles já conseguem ter uma compreensão leitora, se eles já conseguem fazer toda essa questão da matemática, está tudo consolidado, vamos seguir. Se não, vamos voltar. Por quê? Se vocês continuarem a apresentar o conteúdo que é proposto para o ano série, vai ficar uma lacuna de aprendizagem e ele não vai conseguir avançar mais. É importante que vocês voltem, né? Vamos analisar todo esse contexto dentro da realidade de cada escola. Então, vocês podem até colocar no chat aí, né? Como é que está esse movimento? Está consolidado? Não, olha, os alunos estão com dificuldade. Não, a gente está fazendo aí, estamos trabalhando com o Aprender Juntos. Então, 2 vezes na semana, as crianças que têm a mesma hipótese são trabalhadas na sala durante todo o período. Isso está acontecendo? Pode trazer para nós essas questões, né? Perguntas o que eu posso fazer para melhorar, para poder solucionar essa situação, que é o que nós vamos apresentar para vocês aqui no próximo slide. Então, atividades de sistema de numeração com materiais didáticos manipulativos, que é o material concreto. O ábaco de pino, né?
Então, vocês percebam aí que esse ábaco aí, ele foi construído. Posso construir com palitos, né? Pode ser feito de EVA. E aqui, o que a criança vai aprender? Na questão de ordens de classe, quantidade. Então, tudo isso faz parte da escrita dos números. E ele vai se apropriando. Então, ele precisa, até a gente pode trazer de uma questão lúdica, né? Pode complementar aí, Rosana, por favor. Isso. Quando eles manipulam o material, ele consegue vislumbrar melhor a questão do conceito da matemática. Aí nós temos aí o ábaco, e ele vai mostrar de forma concreta para o aluno o valor posicional que, para ele não consegue visualizar. Então, concretamente, ele vai ver que cada número ele tem a sua composição e ele tem o seu local pré-estabelecido. Ficha sobreposta. Esse material ele tem como objetivo trabalhar a relação entre a escrita de um número e a sua decomposição nas ordens do sistema. Então, essas cartelas aí sobrepostas, essas fichas, elas podem ser utilizadas para os alunos fazer a composição de números de um algarismo, de dois, e assim trabalhar sobrepondo, né? Você coloca aqui, no caso, aí tem o número 1000. Se você digitar o 1410, então ele vai ter que pensar na forma de escrever o 400, usando as fichas da centena, o 10 usando a ficha da dezena e o 0 na unidade. Então, as fichas sobrepostas, elas têm uma infinidade aí de atividades para se trabalhar com a construção de números com as crianças do 1º ao 5º ano, porque você pode variar a dificuldade das atividades de acordo com o ano e de acordo com as dificuldades identificadas na sondagem para propor atividades com essas fichas sobrepostas aí. Dá para fazer jogos com as crianças, dá para trabalhar de diversas maneiras, até com um ditado de números mesmo, usando as fichas sobrepostas, fazer um ditado. Você dita um número e a criança vai compondo os números usando as fichas, assim ele já trabalha essa questão de ele trabalhar com os números, verificando a construção passo a passo, entendendo a ordem, entendendo as classes dos números. Continuar o trabalho aí que a gente vê na rede, que vocês fazem um trabalho excelente, e continuar dando ênfase ao trabalho com os materiais manipuláveis. Fichas sobrepostas, tem uma infinidade de atividades aí para que os estudantes consigam identificar a regularidade na composição dos números. Ele compõe e decompõe números, ele compara e ordena números. Então, são muitas atividades que podem ser desenvolvidas com as fichas sobrepostas. A calculadora também é muito bem-vinda nesse momento aí, principalmente com esses alunos que estão aí no sexto ano, que não consolidaram os números. Então, também pode ser trabalhado além dos outros materiais, tá? Então, fica aí as 3 sugestões para vocês. Assim, nós estamos finalizando o nosso TPC e falando dessa sistematização de dados da escrita. Então, para a implementação do diagnóstico voltado para os níveis de escrita numérica, é importante sistematizar os dados coletados para que, posteriormente, sejam inseridos na plataforma Mapa Classe quando o campo para digitações dos níveis estiver disponível. Então, isso é uma orientação lá do documento orientador. Então, professores, já vão adiantando esse trabalho, porque quando abrir, vocês já vão lá e lançam, tá? E aí fica a nossa sugestão para vocês estarem adiantando o trabalho. Assim, nós estamos trazendo as referências que nós utilizamos, lembrando que esse material, esse ATPC, né, ele é sequencial, então nós teremos algumas outras falas sobre a questão da sondagem, e isso vai ficar para a nossa próxima ATPC. Então, eu quero desejar a todos uma excelente semana, um excelente trabalho e até a próxima.
Me despeço de todos aí. Eu tive um probleminha com a minha câmera aqui, eu não consigo conectá-la de novo. Até logo, professores. Uma excelente semana para todos e até a próxima, se Deus quiser. Até logo a todos. Até a próxima semana.